Oh, bom dia, terceiro ano, tudo bem? Vamos ver quem está aí presente. E eu quero perguntar o seguinte: se as aulas estão compreensíveis, se vocês têm alguma dúvida, o que eu posso fazer para melhorar aqui a nossa aula? E, enfim, se vocês estão aproveitando, né? Estou tendo alguma dificuldade e às vezes isso pode realmente atrapalhar. Então, se vocês puderem me dar um retorno, eu agradeço, tá? Ansiosa para conhecê-los, para vê-los e a gente tem uma aula mais interativa, né? Mais participativa aí com vocês. Então, vamos lá, eu vou compartilhar a tela. Eu estava na outra aula, eu deixei aqui separado o material do terceiro ano. Nós estamos estudando sobre poesia contemporânea, estudando sobre alguns poetas desse período, alguns de caráter mais acadêmico, né, formação mais acadêmica, e hoje vamos ver um pouco sobre essa poesia que foi produzida na década de 70 aqui no Brasil, e surgiram alguns nomes, hoje reconhecidos, e, e até pedidos, né, nas questões. Ontem nós analisamos alguns poemas de Beda Prado, e hoje, na sequência, vamos para falar dessa poesia. Eu estou compartilhando com vocês aí a tela. Agora sim, né? Então, vamos lá. Então, poesia jovem dos anos 70. Antes de falar de Paulo Leminski, que para mim é novidade, tá? Porque, assim, ele começou a ser mais conhecido, apreciado agora, tá? Nesses últimos 12 anos ou mais um pouco, né? Menos, na verdade. Ele não era muito conhecido. Bom, a poesia jovem dos anos 70. Então, vamos lembrar que década de 70, aqui no Brasil, ditadura militar, repressão política, sem liberdade de expressão, muitas barbaridades acontecendo, e aí nós temos sempre, em oposição a esse poder autoritário, aparecem movimentos, né? Principalmente os jovens. Então, é a época dos hippies, é a época de Woodstock, é a época da contracultura. E o que é observado, então, nessa poesia chamada poesia marginal ou geração do mimeógrafo? Porque é observado na história o seguinte: sempre que um país, né, um momento político conturbado, toda a produção artística também fica comprometida, por uma questão econômica também, né? Então, quando fala assim que não existia mercado, né? A indústria editorial não estava interessada, porque, primeiro que
Os intelectuais da época estavam, a maior parte, exilados, ninguém ousava falar nada que não fosse, se quisesse falar algumas verdades, teriam que se esconder, né? Então, assim, não se editavam muitos livros, né? Só os de interesse para aquele momento, então deu uma acalmada. E com isso, alguns jovens se organizaram, não como os movimentos anteriores, quando a gente estuda em literatura, né, que já são poetas reconhecidos, escritores, estão envolvidos no movimento artístico, como foi poesia de vanguarda, como foi manifestos da Semana de 22. Não, aqui eles só queriam expressar aí, né, os seus sentimentos com a temática de oposição mesmo ao momento que eles estavam vivendo. Então, alguns temas como um deboche, né? Muitas vezes uma poesia que vai debochar, o emprego de gírias, de palavrão, exaltando relações eróticas, enfim, são temas assim que daquele momento, né? Daquela conturbada sociedade. E aí nós temos alguns nomes, alguns exemplos de poesias aí na página 10, que são aí citados, tá? Mas um em especial, que é o Paulo Leminski, ele está mais evidente aqui. Então, em 2013, foi feita a... E ele é um poeta curitibano, né? Ele é bem atual, morto em 89, então ele está bem próximo aí da gente, né? E a partir de 2013, então, quando essa obra foi reunida, reeditada, toda a obra poética dele, é que ele ficou mais conhecido. E eu estive vendo alguns vídeos que, na época, foi feito bastante publicidade para que as pessoas, né, se voltassem e observassem essa poesia. E sim, né, então foi encontrado na obra dele alguns valores. Então, ele realmente teve uma formação, uma carreira, e na sua obra é encontrada aí uma poesia bem interessante. Eu confesso que eu não tinha muito... tinha visto um ou outro poema, mas assim, nada me chamou a atenção. E agora, preparando aquela aula para vocês, eu gostei, algumas coisas que eu li me chamaram bastante atenção, tá? Então, qual que é a grande marca dos seus poemas? Então, é um trabalho artesanal. O que é um trabalho artesanal, né? Ele é elaborado, então ele tem aí, envolve uma elaboração, envolve um critério na escolha das palavras, na escolha da estrutura, e ele foi bastante versátil, porque ele revisita todas aquelas escolas, né? Aquelas estruturas poéticas, e vai, então, produzir uma poesia que vai ser em função das suas verdades, né? E não presa a uma estética, mas a estética em função do conteúdo, então, da ideia principal. Ele é bastante crítico, transgressivo, lúcido e criativo, apaixonado sempre. Ele lança mão de muitos recursos, né? Tem aí poesias, poemas concretos,
versos livres, outros rimas, apresentam a rima. Então, assim, ele é eclético nessa situação. Uma coisa que me chamou bastante atenção é o jogo que ele faz com as palavras, os trocadilhos, né? Um recurso estilístico chamado paronomásia, que ocorre quando ele utiliza palavras de sons parecidos, mas de significação diferente. E isso chama a atenção, porque sai do lugar comum. Então, como exemplo, oxalá estejam limpas as roupas brancas da cesta. As roupas brancas da cesta. Então, cesta com S, cesta com C, significações totalmente diferentes e que ele emprega aí justamente, propositalmente, para chamar a atenção. Então, essas roupas brancas da cesta, né, que tem um significado aí, são roupas que só são usadas na sexta-feira, por algum motivo, que estão na cesta. O cesto, né, as cestas de reservatório. Então, é criativo, realmente. Tem alguns outros que eu também destaquei. Ele emprega neologismos, né, que cria palavras novas, isso também é bem interessante. Então, quando ele titula A Lei do Quão, né, o manifesto, não é que as palavras estejam erradas aí, tá? Na concepção dele, ele fez aí uma junção, misturou palavras e criou novas palavras. Então, administério, por um lindésimo segundo, né? Usando não centésimo, mas lindésimo. Por quê? Porque ele, com certeza, queria dar ênfase nesse instante aí do segundo. Proema, desencontrários, o náufrago, náufrafo. Esse eu achei sensacional. E outros, tá? Realmente eu me encantei por Paulo Leminski. Fiz uma descoberta esse ano. Então, tá aí o poema. A letra A afunda no Atlântico e Pacífico contemplo e a luta entre a rápida letra e o oceano lento. Assim, fundo e me afundo de todos os náufragos, náufrago, o náufrago mais profundo. Eu achei incrível. Então, vou deixar aí com vocês também um link nas pesquisas que eu fiz, eu achei esse bem interessante, comentando, analisando, tem uma... Não vou lembrar se foi nesse que eu encontrei, mas tem um doutorando, né? Agora já deve ter se formado, já deve ter concluído, mas ele faz análise das poesias de Paulo Leminski, que acho que foi o tema da tese dele. Então, ele é lúcido, crítico, explorou o paradoxo e o nonsense. Então, o mínimo do máximo, né? Como é que pode ter um mínimo no máximo? 3 metades, o atraso pontual, são títulos, né, de suas poesias. Rica musicalidade, rimas internas e externas, ritmo sincopado e aliteração. Então, o mínimo do máximo, 3 metades e o atraso pontual são títulos, tá? Nos seus poemas nós encontramos rica musicalidade, rimas internas e externas, ritmo sincopado e aliterações. Então, na sequência aqui, vamos observar aqui, ó, parecia fora de si a sílaba silenciosa. Então, sempre que ocorre aí esses fonemas consonantais se repetindo, ele forma essa vibração, né? Retomando aí a sílaba si, si, si. Então, fica da musicalidade. A poesia de Paulo Leminski apresenta concisão e síntese, epigramática, né? Ou seja, é mordaz e crítica.
tem, às vezes, um caráter filosofante, uma condensação lírica, reflexão metalinguística, ou seja, ele utiliza do próprio poema para falar sobre o poema, humor inteligente e rápido, ironia sutil, insights e questionamentos. Tudo isso pode ser encontrado aí nessa poesia, nesse autor, bastante interessante. E aqui está o link, tá, gente? Para que vocês pesquisem, venham mais nesse link, essa... Agora não lembro se é doutorando ou doutorando, eu fiz várias pesquisas que ele faz análise do... Inclusive tem vídeos com interpretações das suas... seus poemas. Na sequência, na próxima aula de literatura, que nós vamos intercalar, eu farei a correção, tá? Eu gostaria que vocês se aplicassem, tentassem fazer os exercícios da página 11 até o final desta unidade, tentassem responder e, em caso de dúvidas, me escrevam, tá? Sinalizem aí o que foi mais difícil, que difícil compreensão, e juntos aí a gente vai buscar a melhor compreensão. Então, como proposta para a última aula é a correção desses exercícios, e eu vou fechar com Manuel de Barros, que merece também bastante atenção. Esse poeta eu tenho um carinho especial, tá? Porque já fiz alguns trabalhos. Então, vamos fechar aí essa unidade de literatura, ok? Então, dúvidas, eu vou deixar aí o e-mail na tela para que vocês reportem. Sugestões também, tá? Se eu estou falando muito rápido ou muito lento, se vocês querem que eu retome algum conteúdo, se tá bom assim, enfim, me ajudem aí, ok? Então, eu vou concluindo por aqui. Alguém gostaria de dizer alguma coisa? Ok, então vejo vocês na próxima aula.